Clima esquenta em programa ao vivo entre Barbudinho petista e o delegado Palumbo. Tudo isso se deu após o Barbudinho petista do Morning Show passar pano e querer lacrar sobre os graves problemas que voltaram à tona nesses últimos dias na Ilha do Marajó. Porém, o delegado Palumbo não deixou barato e deu uma bela invertida, colocando o petista em seu devido lugar. Como esse. Ô Pepe, você acha que o fato dela não ter essa prova na mão foi o que justificou ela não ter formalizado a denúncia? Não, ela era ministra, né, de Direitos Humanos, né? Ela poderia muito bem ter destinado recursos milionários para eles de Marajó, não destinou, né? A política pública da Damares, vou até usar o princípio da impessoalidade, né? Porque eu sei, quando eu cito pessoalmente políticos ligados a Bolsonaro, o bolsonarismo fica triste. Produzido por alguns que jogam vídeos sem saber da veracidade, quer colocar isso como mais grave do que a exploração sexual, também é um tapa na cara das pessoas. Também é uma babaquice. Eu esperei você falar, não abri minha boca. Agora você respeita meu tempo de fala também. Fiquei quietinho aqui esperando você falar. A exploração sexual em Marajó é muito mais grave. E repito, a partir do momento que viralizou o vídeo da Damares, assim como viralizou da cantora gospel, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal não precisam de requerimento ou requisição para abrir uma investigação. E isso passou em nível nacional. Não tem nada a ver com polarização e nem ser de direita ou de esquerda. Mesmo porque aquelas pessoas que estão lá na ilha sofrendo, crianças sendo exploradas, não estão nem aí para essa guerra política. Eu estou colocando aqui o que é mais grave. E você querer passar pano dizendo que o fake news é muito mais grave do que a exploração sexual, isso sim é uma babaquice. Você tá mentindo. Eu esperei você falar. Eu esperei você falar. Peraí, o Palumbo vai concluir e depois o PP vai falar. Vai lá, conclui. Essa é a diferença da direita e da esquerda. Eu fiquei silente enquanto você falava. Mesmo não concordando. E eu, quando estou falando, você fica o tempo todo bufando aí. Bufando. Eu penso que não precisava de denúncia formal. O Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal não precisam ser provocados. E isso basta ser aluno de primeiro ano de Direito para saber que é verdade. Felipe Monteiro, para concluir. É o seguinte, Palumbo, sem querer criar lacração aqui. Eu não estou criando nada. Em nenhum momento eu falei que combater fake news é mais grave, né? É mais importante do que combater a exploração infantil. Então, para de colocar palavras na minha boca, eu nunca falei isso. E segundo ponto que eu acho importante, né? Se eu fosse um político com uma certa relevância e a Polícia Federal e a Polícia Civil não instituísse de ofício a investigação, eu não esperaria... Você pode fazer isso como qualquer do povo. Eu não esperaria a Polícia Faz isso como advogado. Eu não esperaria a Faz isso como advogado. Não precisa de ser político para fazer isso. Não precisa ser político. Relevante. Não precisa ser político. Eu sou irrelevante. Não precisa ser político. Eu sou irrelevante. Se eu fosse relevante, tivesse uma relevância... Não, você não é, não precisa ser político. Eu entraria com pedido para investigação. Não precisa. Mano Ferreira, para fechar... Após o assunto vir à tona por meio da música de Aimee, a senadora Damares Alves parabenizou a cantora e disse que se sentiu muito tocada com a mensagem. Damares relembrou que o seu primeiro contato com a situação do Marajó foi no início dos anos 2000, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E depois, ao acompanhar a CPI sobre o tráfico de pessoas, ela disse que conheceu Dom Ascona, que é ativista e denunciava os casos que ocorriam na região. A senadora também relembrou a CPI do abuso e exploração de crianças e adolescentes em 2014, que revelou novas denúncias de abuso e exploração sexual de crianças na região. Após isso, inúmeras reportagens denunciaram o que acontecia ali. As crianças que subiam nos barcos para serem abusadas em troca de óleo diesel, em troca de comida ou de míseros trocados. Elas se arriscavam nesse processo e tudo isso acontecia à luz do dia. Por que ninguém fazia nada a respeito? Escreveu Damares. Segundo a senadora, durante a sua gestão foram realizadas ações pontuais para socorro da população com o envio de cestas básicas. Tínhamos grandes planos e tornamos nossa ação em um programa instituído por decreto. Mas aí veio a pandemia. E praticamente todos os recursos que havíamos previsto para a região foram transferidos para o combate à doença e suas consequências. Ficou essa sensação de missão não cumprida, disse Damares. Damares acusa que os casos aumentaram após o governo Lula e o Ministério dos Direitos Humanos cancelar o programa Marajó.
De acordo com o Ministério de Lula, o antigo programa de Damares foi revogado pela baixa participação social no projeto e pouca efetividade das ações. O que o Ministério fez de concreto desde então? Ainda hoje, ouço e leio relatos de abusos na região. Isso me parte o coração e espero sinceramente que esta música acorde nossa sociedade, acorde o Brasil, para que quem denuncia os abusos na região não seja silenciado, para que as instituições dediquem menos tempo com a polarização política e na perseguição a supostos adversários e estejam mais engajadas em apresentar respostas concretas a este problema. O Marajó pede socorro e não é de hoje, que dessa vez as pessoas sejam verdadeiramente compelidas a agir ao ouvir o choro silencioso das crianças, concluiu Damares. Se você chegou até aqui, seremos eternamente gratos e agradecemos mais ainda se você puder fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma atualização nos próximos vídeos. Contamos com você para continuarmos nessa jornada juntos. Um abraço e até a próxima.